Parte 5. Pensando a narcorreligião. A identidade de trabalhador constrói-se em parte por oposição a bandidos e vagabundos que não trabalham. Mas se o trabalho é um critério fundamental de diferenciação de tais categorias, isso não quer dizer que a oposição entre elas seja rígida e absoluta ou que exista, no plano das relações sociais, uma segregação claramente demarcada, separando-as completamente. O pressuposto atrás dessa ideia é que a ideologia dominante, além de invadir todos os espaços da vida social, torna os dominados meros suportes ou fantoches dela, incapazes, portanto, de julgar a partir de suas próprias experiências. Além do mais, as instituições penais e judiciais, a imprensa e a literatura, ao invés de serem um campo de forças em luta, constituem um bloco único e compacto, que tem por estratégia efetuar o isolamento dos que se recusam a aceitar a situação de proletário obrigado a trabalhar para sobreviver. A resistência ao modo de produção capitalista no qual tal estratégia aparece está, por sua vez, em quem se recusa ao trabalho ou opta pela vida rotulosa de criminosa. Diante da massacrante realidade da favela, os moradores, trabalhadores e bandidos constroem sua própria realidade, assinalando passagens e criando personagens importantes em seu contexto social. Distantes do que parece tradicional, elegem seus heróis e marginais. O cenário de Acari, identificado e apresentado por Marcos Alvito, é de uma comunidade ocupada pela polícia por pouco mais de um ano. A favela agora está uma uva, diziam os moradores que retomavam os espaços públicos após o fim do tráfico ostensivo. Contudo, a diminuição do movimento de visitantes prejudicou o comércio local e provocou a falência de bares e biloscas. Era impossível ao pesquisador ouvir o que Acari estava a dizer nas múltiplas mensagens de cunho religioso, revelando as relações entre sagrado e profano. Quando a justiça e a lei fracassam, não há limites para as fortunas ilícitas, seja de políticos ou policiais corruptos, seja de violentos traficantes. A distinção entre certo e errado, entre o confiável e o não confiável, entre o justo e o injusto, torna-se menos e menos íntima. Em outras palavras, a previsibilidade e a confiança, sem as quais a vida social e a ordem pública não são possíveis, desaparecem. Se as pessoas não encontram nas esferas jurídicas e políticas as soluções para esses problemas, o medo e a sensação de um iminente colapso da ordem da vida social fazem procurar na religião e na privacidade o refúgio familiar e restrito para essa ameaçadora bola de neve. Nesse processo, podem encontrar uma nova prisão e um novo perigo de conflagração, o diabo identificado no próximo. A partir de agora, atravessaremos Acari e seus arredores pelos olhos de Marcos Alvito, para ouvirmos o que nos diz dos tempos dos traficantes reis, formados na comunidade e bem considerados pelos moradores. Por serem em sua maioria residentes do local, ocupavam lugar de importância nas relações de afeto por meio de redes de proteção desde a década de 1970 até os inícios de 1990. E mais adiante veremos mais detalhadamente as formações, hierarquias e alternativas da dinâmica do tráfico local. Por ora, compreenderemos os atravessamentos sociais e religiosos na relação entre moradores e traficantes e como ela modela, se transforma e se conta nas travessias. A seguir, a imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira, junto da frase Salve Minha Mãe, ocupava quase toda uma parede próxima à esquina da Rua Assis desde 12 de outubro de 1994. Salve Minha Mãe, na rua lateral, está pintado TC, duas letras que aparecem com bastante frequência pela vizinhança. Mais adiante, em outras travessias, mais pinturas como essa aparecem pelas ruas, como a de São Jorge Guerreiro, diante da casinha azulejada, em frente à pequena estátua do santo, retratado de 4 modos diversos na mesma idade, no mural, na estatueta, num quadro de madeira e na pintura da parede. Sem falar, é claro, na oração de São Jorge ao lado do mural e equivalente a um poderoso fechamento de corpo, acompanhada de um lembrete sobre a força da comunidade que jamais seria vencida.
abaixo das patas do cavalo, ainda para reforçar os versos: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhando mais alguns metros, avista-se o prédio da Associação dos Moradores da União do Parque Acari. Em cima, iluminada de vermelho ao anoitecer, uma estátua de São Jorge. No interior do prédio, um pôster idêntico ao existente no Santuário de São Jorge, uma pintura em espelho de Cosme e Damião. Visto da saída da associação, há 2 templos da Igreja Universal do Reino de Deus, com 4 cultos semanais, frequência maior que a de outras igrejas. Seguindo pela Edgar Soltelo, temos mais um templo, este da Assembleia de Deus, o terceiro até agora. Continua o relato de Alvito. Além desses, um imponente templo católico e outro da Assembleia de Deus, além de uma missão apostólica Milagres da Fé, todas as mesmas áreas. Pelo caminho, algo chama a atenção: aquelas 2 letras já vistas, TC, ao lado da folha da cannabis, junto ao escudo do Flamengo, em postes, muros e até em uma caixa de correio. São as iniciais da facção local, Terceiro Comando. Vistas por um visitante desavisado, a quadra de areia é mais que um campo de futebol. Ela representa o coração da favela do Coroado, tendo sido construída por chefes do tráfico. O espaço comunitário, conscientemente criado pelo tráfico como um local de lazer para os jovens da comunidade, comportava também as reuniões comunitárias, assembleias de moradores, cultos ecumênicos, baile funk e funerais. Na década de 1980, um dos chefes do tráfico, do qual trataremos com mais detalhes adiante, patrocinava uma série de atividades culturais para a comunidade. Também costumava distribuir doces tanto em seu aniversário como no dia de São Cosme e Damião. E no alto do morro construiu seu altar, o chamado Cruzeiro, acompanhado de um banco de madeira e suporte triangular para as plantas, ambos com pinturas em verde TC, cor da facção local, em contraponto à sua principal rival representada pelo vermelho. Os moradores e os chefes do tráfico local, na maior parte do tempo, e especialmente quando se tratava de crias da casa, se relacionavam em uma rede de mútua proteção e afeto. Para dar um exemplo, na ocasião da morte do líder mais querido pela comunidade, um pôster com sua foto foi exposto ao lado da imagem da escrava Anastácia, que, além de ter sua imagem associada à beleza, força e justiça, tornou-se uma referência para o movimento negro, que resgatava então seus mártires para a organização da luta e resistência popular. A relação mítica entre entidades e criminosos acha-se estampada não apenas nos muros e jornais, mas também nos corpos, tatuados com guias em sinal de devoção e proteção. De fato, não era aleatória a opção por santos e imagens, bem como a maneira como manifestavam sua devoção. Nos tempos áureos dos traficantes reis, São Jorge ou Ogum, como é chamado no sincretismo com a Umbanda, ocupava uma posição representativa principal. Os muros, topos, associações, portões, comércios, cores e símbolos eram escolhidos e distribuídos propositadamente, comunicando vulnerabilidade e necessidade de proteção, além de reafirmar prestígios, domínio e poder. Como podemos conferir, acompanhando os caminhos de Marcos Alvito e Cristina Vital da Cunha por Acari, até meados da década de 1990, os traficantes se identificavam e assim eram identificados com religiosidades de matriz afro-africana, uma vez que o sincretismo religioso no qual está mergulhada a população católica brasileira também encharcava os sujeitos envolvidos com o tráfico de drogas local. Contudo, nos anos 2000, os ventos pentecostais latino-americanos começavam a soprar em terras brasileiras. Por isso, não demorou muito para que os sujeitos e espaços de Acari fossem alcançados e transformados em suas religiosidades a ponto de redirecionarem sua devoção e expressão pública de fé. 2. O Deus do traficante, o traficante de Deus, etos de guerra e discurso religioso. Deus é tudo que o homem deseja ser e não é. Ludwig Feuerberg. A polícia estourou uma boca de fumo na cidade alta, em Cordovil, e ficou surpresa com o que o tráfico preparava para oferecer aos viciados nas festas de Cosme e Damião. Embalagens de bananadas foram abertas e recheadas com droga. A notícia, Rio de Janeiro, 1997.
Ao analisar as notícias do crime que tomavam as páginas dos jornais populares do Rio de Janeiro na década de 1990, o autor de As Cores de Acari, uma favela carioca, destaca que a relação bandido-religião esteve constantemente presente. Como já apontado no capítulo anterior, os traficantes se identificavam e eram identificados com religiosidades de matriz afro-brasileira, segundo a dinâmica do sincretismo religioso a que estamos habituados. A fim de compreender o contexto religioso de Acari e arredores, Marcos Alvito cita ainda algumas reportagens, a fim que, ao ler os jornais populares, percebemos de imediato o uso de expressões características das religiões afro-brasileiras para descrever a rotina de mortes, assassinatos e torturas. Geralmente usada para indicar a morte, Cantar para Subir segue um dos chavões mais citados, como pode-se ver em dois exemplos selecionados pelo pesquisador. O bicho pegou feio na madrugada de ontem no Grande Rio, onde 13 pessoas cantaram para subir, a maioria com chumbo grosso. Bebum cantam para subir em Cordovil. Em uma matéria publicada em 1997, em outro jornal popular, O Povo do Rio, traficantes satisfeitos com a entidade Zé Pilintra pelo sucesso de uma tentativa de invasão, fizeram um despacho com maconha, cocaína e cerveja para agradecer. Em grande parte das notícias que abordam o cotidiano violento da favela, a associação entre o tráfico, a macumba e o mal se faz presente. Nos casos envolvendo as casinhas de santo, o vínculo fica ainda mais evidente. Alvito exemplifica com uma reportagem de 1996 do jornal O Dia. Ritual de morte no Andaraí. Filho de advogado é o quinto executado por tráfico em frente à imagem de Zé Pilintra. Ao sair de casa na manhã de sábado, Augusto Felipe Montarróis, 25 anos, tinha um encontro marcado com o macabro. Ele foi sequestrado e executado com tiros de fuzis AK-47 e seu corpo ofertado a uma imagem de Zé Pilintra, Exu da Umbanda ou Egum, alma no candomblé, usado para o bem e para o mal. A associação entre traficantes e religiosidades afro-brasileiras é reforçada em inúmeras outras matérias e períodos analisados pelo autor. Destacam-se as notícias que apontam violência religiosa, inclusive como meio de dominação territorial. Um traficante, por exemplo, metralha a imagem de Exu Caveira, que teria sido confeccionada por outro de uma facção rival. No último capítulo, vamos nos deter na análise dessa dinâmica. De acordo com esses materiais e a partir das observações de Alvito, a devoção religiosa combinada com práticas facciosas, incluindo assassinatos supostamente ordenados por divindades, já compunha parte do crime em Acari em meados da década de 1990. Essa articulação, ora denunciada por moradores evangélicos, às vezes não, ora nas manchetes de jornais, acaba por estruturar os modos de ser e se estabelecer dos diversos atores do cenário carioca de guerra. No capítulo do glamour dos traficantes reis dos anos 1980 ao pragmatismo dos traficantes dos anos 2000, de seu livro Oração de Traficante, Cristina Vital da Cunha apresenta histórias dos traficantes ou bandidos formados na comunidade e estimados pelos moradores, formando-se importantes redes de proteção. A etnógrafa argumenta que os traficantes faziam uso dessas redes e dos laços comunitários como meio de articular a sensação de segurança em meio à instabilidade que impactavam a vida social. Sobre os traficantes reis, ela declara que foi marcada no complexo de Acari pela presença de dois traficantes, Cid Acari, Parque Acari e Tunicão Coroado. Cid estava à frente dos negócios do tráfico em Acari em 1977 a 1989. Melhor, era chefe do Parque Acari e distribuidor de drogas para todos os demais chefes das favelas contínuas. Coroado e Amarelinho mais Vila Esperança. Ele era conhecido como benfeitor da comunidade, sendo uma espécie de mito na localidade, como argumenta o coronel Emir Laranjeira, que na década de 1990 comandou o 9º Batalhão da Polícia Militar Rocha Miranda, responsável pelo policiamento em Acari. Darcy da Silva Filho, conhecido como Cid Acari, se tornou um dos traficantes mais procurados do país. Superou seu antecessor em glória e influência, mantendo o controle sobre 70% da droga distribuída na cidade. Sua estratégia de negócios era ampla e abrangia a venda das favelas distintas.
independentemente de facção. Outra característica era a sua política de não enfrentamento aos policiais em ação nas favelas. Tanto Cid Acari como Tunicão eram queridos por moradores. Amigo da comunidade, traficante rei e patrão eram alguns dos termos em que se referiam a si durante as entrevistas cedidas à pesquisadora. Também promovia festas na favela e empreendia construções majestosas, com mais de uma dúzia de cômodos, além de piscina e sauna, que podiam ser utilizadas por moradores em grandes eventos. A imagem do traficante maduro, honrado e de responsa, construída por Tunicão entre os moradores, não era a que tinha o coronel Emir Laranjeira. Aos olhos dos moradores, Tunicão era paternalista, honrava a comunidade, preservando a vida das mulheres e dos idosos, além de impedir o envolvimento de crianças no tráfico. Ordenava a vida social e promovia a justiça não garantida pelo Estado. Ao passo que, para Laranjeira, como fica claro em seu livro Cavalos Corredores, a verdadeira história de 2004, tratava-se de uma facínora, assassino violento e viciado em cocaína. Em seu relato, o coronel conta que, após os assassinatos, Tunicão mandava que as próprias famílias levassem os corpos até o cruzeiro para rezarem seus mortos. O cruzeiro era uma enorme cruz de madeira com luzes que o traficante mandou construir em uma elevação no interior da favela. Laranjeira entendia-se numa cruzada do bem contra o mal. Refere-se ao traficante como bode, animal humano e sobrenatural, vestindo uma capa preta com forro vermelho, e o associava a Exu, divindade afro-brasileira representante do mal. Em sua morte, Tunicão teria ido se encontrar com Beelzebul, segundo o policial. Ainda sobre os traficantes das décadas de 1990 e 1980 e 1990 e sua associação com religiosidades afro-brasileiras, Marcos Alvito e Vital da Cunha acentuam que terreiros e barracões eram abundantes em territórios dominados pelo tráfico. Além de tatuagens, esses atores expressavam suas religiosidades participando de festas e rituais, construindo altares e encomendando pinturas nos espaços públicos. Cid Acari possuía duas tatuagens fotografadas no momento de sua prisão, uma de São Jorge e outra de Cosme Damião. Já Tunicão vestia apenas branco às sextas-feiras e ostentava uma medalha de São Jorge no pescoço e outra da escrava Anastácia. Tunicão e Jorge Luiz construíram altares com imagens de santos e ao lado das imagens haviam fotos suas. Eles investiram na pintura de muitas orações e imagens de santos. Havia Nossa Senhora, Cosme Damião, São Jorge, escrava Anastácia, também chamada em inscrições na base das pinturas de Rainha Bantu, São Jerônimo e Nossa Senhora dos Desterros. Sobre os altares, os moradores divergiam. Alguns confirmavam ter sido construídos para os santos. Outros diziam que homenageavam os próprios traficantes. A divindade mais presente no período era São Jorge, Ogum na religiosidade afro-brasileira, representada em pinturas nos muros e em altares. É conhecido como padroeiro de honra do Rio de Janeiro, objeto de devoção em diversas frentes da realidade violenta do Estado. Além dos muros e ruas, os corpos também manifestam o culto com representações de orixás de proteção e guerra. Muito comuns nos destentos, as tatuagens também veiculam a identidade das facções e servem como uma linguagem cifrada. Indicam o crime cometido, a importância social do indivíduo e até mesmo sua confiabilidade. Rituais e referências religiosas na vida do crime fazem parte da literatura, do cinema e de outras artes. O aclamado romance Cidade de Deus, de Paulo Lins, publicado pela primeira vez em 1997, relata como a morte de um bandido mobiliza a comunidade. Representando um costume sincretizado da favela, recorrente no livro A Mãe Vela o Filho Morto. Lá nos apês, a mãe do ladrão acendeu 7 velas ao redor do corpo de seu filho, retirou o cordão de ouro com a imagem de São Jorge pendurada, rezou o Pai Nosso, a Ave Maria, o Credo e cantou um ponto de Ogum. Papai, papai Ogum, salve Ogum do Matá, ele venceu as grandes guerras, saravamos nessa terra. O cavaleiro de Oxalá, salve Ogum Tonã, salve Ogum Mexê, Ogum Decoloque Tamoró, Ogum E. Mais recentemente, o historiador e rapper brasileiro Gustavo Pereira Marques, o Djonga, conhecido por seu perfil crítico, canta em Corpo Fechado de 2014.
Muito injustiçado, mas um pantera bolado. Vivi foi no subúrbio, é fácil crescer revoltado. Sempre preconceituado, vou carregando meu fardo. Diferente de fardado, não obedeço delegado. Ouvindo um som pesado, vou seguindo passo a passo, na humilde e na tranquila, para não ser atropelado. Pro alto, mão fechada, antes história mal contada. O recado é para entrar na mente, derretê-la de repente, recompô-la novamente, salve Jorge protetor, direto da Capadócia, com sua lança que destroça os dragões e outras bosta. Eu tô com o corpo fechado, sou carne de pescoço, seu moço não tenta que tá osso fechado. Aqui nós não paga imposto, pau no cu do Estado e dos coxinhas escroto fechado. Sou carne de pescoço, seu moço não tenta que tá osso fechado. Aqui nós não paga imposto. Passando-se das páginas dos livros e das músicas para os noticiários, Ivone Magi escreve para o portal G1 a respeito da trajetória cinematográfica do traficante carioca de corpo fechado, Celso Pinheiro Pimenta Playboy. A antropóloga também aponta a nova configuração religiosa que se estabelecia nas periferias cariocas, destacando que o protestantismo, o neopentecostalismo e outras denominações evangélicas invadiram a cidade e o país com uma nova forma de lidar com o mundo dos espíritos, substituindo as entidades que consideram diabólicas por Jesus. Depois do filme de Nelson Pereira dos Santos, Amuleto de Ogum, sobre a história do Playboy, pouco se falou sobre Corpo Fechado e Terreiro de Umbanda, comenta Magi. Ela relata seu primeiro contato com o traficante. Em 1974, ouvi de um violeiro cego a surpreendente história de um menino cujos pais e irmão haviam sido assassinados. A mãe, assustada e com medo de perder seu último e agora único filho, levou ainda criança a um terreiro de Umbanda para fechar o corpo. O menino cresceu sob a proteção de Ogum, entidade que representa a guerra. Crescido, o rapaz se envolveu com um crime com a mulher do chefe do bando que mandou matá-lo. As balas atravessaram o seu corpo, porém o jovem de corpo fechado caiu como morto numa piscina e, em um passe de mágica, ressuscitou e saiu da água para viver a sua vida fora do crime. Entretanto, como o próprio texto de Magi registra, Playboy, um dos mais procurados do Rio de Janeiro, morreria em 8 de agosto de 2015. Líder da facção do Morro da Pedreira, ele tentava retomar território já em poder do Estado e foi morto quando se dirigia a um terreiro para refazer o ritual de fechamento do corpo. Durante uma parada na casa da namorada, antes de se dirigir à mãe de santo, foi abordado pela polícia que realizava uma operação de inteligência com duração de aproximadamente um mês. Playboy morreu alvejado por um tiro no peito e outro na perna, e a nada romântica história do assaltante, traficante e assassino chegou ao fim. A antropóloga sugere que ele talvez tenha sido o último bandido a acreditar em corpo fechado. Enquanto a polícia declara que Playboy reagiu, familiares dizem que ele foi assassinado. Fato é que o traficante, depois de baleado, não ressuscitou, como na história narrada pelo violeiro cego, concluiu Magi. Não era apenas moradores e a imprensa que notavam como os traficantes vinham se identificando com as divindades. Tampouco eram esses atravessamentos religiosos um fenômeno exclusivo ao complexo do Acari. Ivone Magi e Márcia Contins, em suas notas sobre um trabalho de campo na Baixada Fluminense, percebem que existe uma relação profundamente estreita e imbricada entre o cotidiano e o universo ou domínio religioso. A centralidade do terreiro no cotidiano dos moradores, criando relações sociais, econômicas e ideológicas com a criação de universo simbólico, as antropólogas vêm a chamar de modo de vida da Umbanda. O que fica claro, segundo nossa descrição, é que esse tipo de terreiro é o centro de onde é gerada grande parte das relações sociais, econômicas e simbólicas vividas pelo grupo. O terreiro não é uma igreja onde os fiéis iriam regularmente para cumprir suas obrigações religiosas, como em outros casos. A vida cotidiana do bairro está profundamente relacionada com o terreiro, gerando empregos, reforçando relações de vizinhança, parentesco e produzindo bens simbólicos que fazem parte do universo ideológico de praticamente todos os habitantes da localidade, sejam participantes ativos de terreiro ou não. Assim, o que é produzido neste tipo de terreiro é um modo de vida específico. Na região estudada por elas, se localiza na confluência entre os bairros de Miguel Couto e Vila de Cava, no município de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Lá havia uma igreja católica, várias igrejas protestantes e uma infinidade de terreiros de Umbanda.
Era recoberta de símbolos religiosos, bandeiras, mastros, bandeirolas, tigelas em cima dos muros, até 2 terreiros por ruas e despachos. Em dias de festas de santo, as ruas e os céus eram tomados por fogos, e os religiosos saíam com seus atabaques. As pesquisadoras constataram que o modo de vida dos moradores se estabelece justamente na imbricação de cultura, religião e economia, e violência de tal modo que as esferas do sagrado e do profano se misturam. O barracão servindo a fins sagrados e profano, a consulta pode ser dada debaixo de uma jaqueira, a cozinha que serve para fins rituais e domésticos, os recursos econômicos do terreiro e da casa se misturando, as interpretações do cotidiano mostrando que tudo pode ser explicado segundo o santo. Os objetos do cotidiano podendo ser transformados em coisas feitas, ou objetos profanos transformados em objetos rituais. Toda essa aparente amalgamação das esferas não tão bem delimitadas parecem revelar o universo religioso local, a que elas se referem como universo sagrado. O mundo seria sagrado e o que define esse domínio e sua ação são as próprias pessoas. E para resumir o que tem sido exposto até aqui, podemos pensar que o universo sagrado favelado foi hegemonicamente afrocatólico até o fim do século passado. Considerando os movimentos e transições analisadas no primeiro capítulo, vamos aplicar a eles o conceito do modo de vida para compreender como o modo de vida pentecostal foi estabelecendo nas favelas e periferias cariocas, inclusive atravessando a criminalidade. No caso de Acari e arredores, a ocupação policial, que veremos detalhadamente mais adiante, impulsiona e dá fôlego ao crescimento evangélico pentecostal, já em desenvolvimento, como Cristina Vital da Cunha já demonstra em sua oração de traficante. Nas palavras de evangélicos entrevistados por ela, a operação da polícia, a repressão velada, porém nem tanto, às religiões afro-brasileiras eram respostas às orações e jejuns realizados por moradores em campanhas que tinham como objetivo a libertação da comunidade. No entanto, Vital da Cunha, citando Ivone Magi, sustenta que a repreensão aos centros consistia em perseguição à religiosidade negra e pobre e a criminosos de outros tipos, pois enquanto alguns terreiros eram violentamente reprimidos, outros eram protegidos por intelectuais da elite local. Assim era pelas mãos do próprio Estado que as divindades afro-brasileiras estavam sendo retiradas da favela junto com os bandidos, e o pentecostalismo se instituía como religião oficial de Acari. Vale observar que esses episódios de disputa em Acari foram importantes para que fosse possível, anos depois, um sem número de remissões a Jesus. O Estado, na figura dos policiais que concretizavam estratégias políticas e de segurança idealizadas pelo governo, opunham símbolos religiosos como parte da pacificação do território e legitimava com isso uma vertente religiosa na localidade. Mais tarde, como veremos, quem o faria seriam os próprios traficantes que de macumbeiros passariam evangélicos. Portanto, a ocupação pelo Estado se faz acompanhar da ocupação evangélica. Inicia-se a tomada simbólica do espaço público. Pinturas religiosas nos muros são substituídas, os templos evangélicos se multiplicam, surgem faixas e cultos abertos à comunidade e citações bíblicas passam a figurar nos estabelecimentos comerciais, identificando o pertencimento religioso do proprietário. Aos poucos, o modo de vida afrocatólico cede lugar ao modo de vida pentecostal. Em suas cores e sons, a favela deixa de ser a mesma. Os moradores celebram a paz conquistada como bênção divina intermediada pelo poder estatal. Ao mesmo tempo, seguem diminuindo a quantidade de casinhas de santo e aumentando as de igrejas evangélicas. O número de irmãos na favela é visivelmente maior que décadas atrás. Pelo parecer dos moradores entrevistados por Vital da Cunha, isso contribui para a crescente tranquilidade da comunidade.